Gente, boa noite. Eu gostaria de tocar num assunto espinhoso, né, que tá sendo o caso da repercussão da morte da moça no Irã e dos protestos e tal. E, minha intenção aqui é mostrar o lado da mídia iraniana, né, porque, eh, a maior parte da mídia ocidental já tem uma versão e eu gostaria de mostrar a versão da mídia iraniana, né. No caso, eu vou mostrar uma reportagem da Press TV, que é uma emissora estatal iraniana em inglês, né, que eu vou colocar aqui para a tradução para ler a reportagem, né, e falar um pouco desse assunto do hijab, né, e quero deixar claro aqui, eu particularmente, eu acho um atraso países muçulmanos ainda obrigarem as pessoas a usarem véu e burca, né, mas cada país é seu país. Por exemplo, a Turquia, que é um país muçulmano, não obriga as mulheres a usarem véu, né? E a Arábia Saudita, que é aliada do Ocidente, que é aliada dos Estados Unidos, obriga as mulheres a taparem praticamente tudo, né? Já no Irã tem a obrigação do jihad, mas, por exemplo, no Irã, as mulheres têm mais direito do que na Arábia Saudita. As mulheres no Irã podem trabalhar, podem ver jogo de futebol, podem fazer muita coisa, podem ter profissão. Na Arábia Saudita, não. E a Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos, né? Estados Unidos que mete o pau no Irã, então é meio hipócrita, né? Mas tanto que eu vou deixar aqui no comentário fixado a opinião do Nasser, né? Para quem não sabe, o presidente Nasser foi um presidente do Egito nos anos 60, que é considerado uma grande liderança progressista do mundo árabe, mundo muçulmano, que quando governou o Egito, tentou instalar um estado de bem-estar social no Egito. Teve apoio da União Soviética, lutou contra o imperialismo inglês, é uma liderança revolucionária e anti-imperialista que teve no mundo árabe. Ele era um muçulmano, e no vídeo que eu vou colocar aqui no comentário fixado, o Nasser se diz contra a obrigação do uso de véu. Ele sendo muçulmano, ele fala que é contra a obrigação do uso de véu, tanto que até hoje no Egito, o Egito é um país muçulmano, usar véu não é obrigado, né? O Nasser, ele era contra. Então, você vê que no mundo muçulmano tem, né? E o que acontece? No Irã aconteceu essa moça foi parada pela polícia da moral do Irã, que é muito conhecida, né? Por estar usando o véu inadequadamente, segundo eles. E aí o que acontece? No mundo ocidental estão falando que ela foi agredida. No Irã estão falando que ela passou mal do coração. O Irã se comprometeu a investigar. E pelo que estamos sabendo, se caso for provado que ela foi agredida, vão punir o policial. Tanto que alguns políticos no Irã mesmo já se posicionaram criticando essa ação dessa mulher, mas o que acontece? Os protestos no Irã, ao que parece, é que o Ocidente está querendo se aproveitar para derrubar o governo do Irã e desestabilizar o país. Isso é errado. Olha o que aconteceu com a Líbia. A Líbia, depois de tudo aquilo da Revolução Colorida, a Líbia hoje vive numa guerra civil, o povo fudido e gente sendo vendida como escravo lá. Então eu não acho que levar o Irã a uma revolução colorida seja a melhor coisa, não. O Irã, por mais que seja um país conservador e tudo, o Irã ajuda muitos países a lutar contra o imperialismo, né? Ajuda a Venezuela. Então a gente tem que pesar isso aí na geopolítica, né? É claro que, como no próprio opinião do presidente Nasser, que eu vou deixar o vídeo dele, como ele era muçulmano, eu acho que não é mais cabível ficar obrigando a mulher a usar véu, né? Mas eu repito, a Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos, faz a mulher tapar tudo. Até pouco tempo na Arábia Saudita não podia nem dirigir. E no Irã a mulher pode fazer muita coisa, pode dirigir, pode ser médica, pode ter profissão, pode tal, tal. Só tem essa questão do véu, né? Que aí é complicado. O costume do país é bem conservador, né? Fora também em outras questões de homossexuais também, que aí é complicado, né, gente? Mas isso aí não muda do dia pra noite, infelizmente, né? E aí eu vou ler aqui a reportagem da Press TV para mostrar o lado da mídia iraniana sobre o assunto, né? E vou deixar o link da reportagem no comentário fixado. Diz a reportagem: o giro político da mídia ocidental sobre a trágica morte da mulher iraniana. Já começa assim.
A trágica morte de uma iraniana de 22 anos sob a custódia policial, ainda envolta em mistério, alimentou protestos furiosos nos últimos dias no Irã. As mídias sociais também estão cheias de hashtags evocadas pedindo justiça, né? O povo do Irã tem o direito de o povo do Irã tem o direito de saber o que aconteceu com Masha Amini e as circunstâncias em que ela morreu. Olha o jornal estatal falando, hein? O povo do Irã tem o direito de saber o que aconteceu com ela. O próprio jornal está dizendo. E as autoridades são legal e moralmente obrigadas a investigar o assunto sem medo ou a favor de apagar as chamas furiosas da raiva com justiça e responsabilidade. Dito isso, a maneira como os protestos parecem ter sido sequestrados por agitadores, tanto dentro quanto fora do país, aponta para algo profundamente sinistro. E não é a primeira vez. Esses agentes provocadores sempre tentaram aproveitar essas oportunidades para fomentar o caos e a desordem. No caso, criar revoluções coloridas, né? Incendiar a bandeira do país, saquear mesquitas e bancos, atacar ambulâncias ou espancar um policial aleatório na rua. Essas ações não podem ser atribuídas àqueles que genuinamente buscam justiça e responsabilidade. Há mais do que se vê no olho. Horas após a notícia ser divulgada na sexta-feira, o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, que estava no Uzbequistão para a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, instruiu o Ministério do Interior a lançar uma investigação meticulosa sobre o incidente. Mais tarde, ele também falou com o pai da moça falecida. O alto funcionário do judiciário, Um alto funcionário do judiciário, em suas declarações na segunda-feira, disse que pediu aos órgãos judiciais que investiguem minuciosamente o caso. Na terça-feira, o presidente do parlamento do Irã, Mohamed Bakr Galibaf, também se juntou ao coro, dizendo que o principal órgão legislativo colocou a investigação sobre a morte da mulher de 22 anos no topo de sua agenda. Como é evidente, não há nenhuma tentativa de varrer o incidente para debaixo do tapete ou enganar as pessoas com histórias de galo e touro. Não há como negar o fato de que a mulher morreu sob custódia policial, mas a investigação ainda está em andamento, então pular a arma é imprudente. As imagens do circuito interno de TV divulgadas pela polícia, de dentro da delegacia, né, que foram divulgadas pela polícia, mostram a mulher falecida desmaiando após uma breve troca de informações com um policial dentro da delegacia. Parece não haver contato físico, o que levou à especulação do que ela poderia ter problemas de saúde subjacentes ou crônicos. Mais tarde, ela foi declarada morta em um hospital. A investigação preliminar realizada pelo parlamento também descartou o uso da força na jovem de 22 anos do Kurdistão, apontando para seu histórico médico e uma cirurgia no cérebro anos atrás. O relatório final, porém, ainda é aguardado. O Ministério do Interior também deve apresentar seu relatório em algumas semanas, o que lançará mais luz sobre os eventos que levaram à sua trágica morte. A verdade deve prevalecer, e isso é algo que todos concordam. Enquanto isso, os meios de comunicação ocidentais estão ocupados girando o trágico evento para impulsionar sua agenda de mudança de regime no Irã, apelidando de assassinato e acusando as autoridades de tortura, mesmo antes da conclusão das investigações. A cobertura desigual da morte de Amini demonstrou novamente como a mídia corporativa ocidental e os governos trabalham em conjunto para ofuscar a verdade. O assassinato a sangue frio em plena luz do dia do jornalista palestino Shirin Abu Akleh foi denominado como morte, enquanto a morte da iraniana Masha Amini foi descrita como assassinato. Esse era o regime israelense. No caso aqui, o jornal falando do assassinato de um palestino em Israel, né? E esta é a República Islâmica do Irã. Muitos vídeos têm circulado nas redes sociais, alguns deles falsos ou antigos, circulando com a intenção de aumentar as tensões nesse momento delicado. Curiosamente, muitos notórios opositores do Irã no Ocidente também entraram na onda para impulsionar suas agendas nefastas. Isso é exatamente o que o pai da mulher falecida, né, no caso, também alertou em uma entrevista à agência de notícias Tasnim, do Irã na segunda-feira, desassociando sua família dos teóricos da conspiração das máfias indisciplinadas. Justiça, ele declarou, é tudo o que ele quer, o pai da moça. O que também é interessante é como alguns líderes ocidentais de repente se transformaram em simpatizantes do povo do Irã, os mesmos líderes que se recusaram a suspender ou aliviar as sanções que mataram dezenas de milhares de iranianos ao longo dos anos.
Os mesmos líderes que forneceram patrocínio a grupos terroristas anti-Irã, segundo o jornal, bem como ao regime ilegítimo que matou os principais cientistas do país ao longo dos anos. Não se engane, eles não podem ser os simpatizantes do povo do Irã. O que eles procuram é desordem e caos. Antes de insistir em direitos humanos em outros países, eles poderiam primeiro colocar sua própria casa em ordem. Por exemplo, os Estados Unidos da América, 1.055 tiroteios policiais fatais foram registrados em 2021. Antes disso, 1.020 em 2020. 1.020 tiroteios em 2020, com negros americanos sendo os principais alvos. Que direitos humanos? Pessoas como Anthony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, Rob Marley e afins deveriam estar mais preocupados com os abusos dos direitos humanos em seu próprio país antes de fazer palestras grandiosas para outros. Os americanos não estão em posição de reivindicar um terreno moral elevado acima de outros países. Suas mãos estão encharcadas de sangue de inocentes do Iraque, do Afeganistão, da Palestina, do Iêmen e da Síria. No caso do Iêmen, os Estados Unidos meio que apoiam a guerra da Arábia Saudita contra o Iêmen, né? No início desta semana, um estudante de ensino médio iraquiano de 15 anos foi morto em plena luz do dia por tropas americanas durante seu exercício militar na arena de Abu Ghraib, a oeste de Bagdá. Ele não era um terrorista, mas estava ajudando seu pai em sua fazenda. Onde está a indignação? O ministro das Relações Exteriores do Irã reagiu com razão às autoridades em um tweet na terça-feira, afirmando que os direitos humanos são de valor inerente para a República Islâmica, diferentemente daqueles que os usam como uma ferramenta contra adversários. Em vez de derramar lágrimas de crocodilo, os Estados Unidos da América deveriam acabar com o terrorismo econômico, escreveu o principal diplomata iraniano, depois que o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca chamou a morte da mulher iraniana de uma afronta chocante e flagrante aos direitos humanos. A justiça prevalecerá no caso de Masha Amini, a moça morta na delegacia do Irã, né? E deveria, mas essas dezenas de milhares de mortes nos Estados Unidos, no Afeganistão e no Iraque, vítimas do terrorismo americano, nunca verão justiça tão simples e contundente quanto isso, diz o texto. O texto é interessante, né? Então, acho que o mundo inteiro quer saber o que aconteceu com essa moça, né? E quer que a polícia dos costumes do Irã dê uma maneirada, né? Parece que o governo anterior do Irã, do outro presidente, estava bem mais progressista nesse caso do véu, né? Então, eu quero que o Irã encontre sua própria justiça, né? Eu sou a favor da autodeterminação dos povos, então o povo do Irã que saiba o que fazer nesse caso, e não que vá na onda do Ocidente para ficar derrubando o governo à torta e à direita, como fizeram na Líbia, e deu só merda. Tá bom? É isso.